Boa noite, que a graça e a misericórdia do Eterno, o Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Alegria ter você aqui conosco, nesse nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus. Eu quero fazer a você um convite nesta noite, você que está na sua casa, nos acompanhando nesse nosso culto de hoje, que você possa adorar o Senhor, que você possa entrar na presença do Senhor. Que você venha transformar agora a sua casa no templo do Senhor, neste momento. Eu quero desafiar você a reunir agora a sua família diante desse culto. Eu quero desafiar você a fazer desse culto um culto familiar, para que não só você, mas toda a sua família venha receber as bênçãos do Senhor nesta noite, noite de quarta-feira, noite onde nós vamos buscar a presença do Senhor. Então reúne agora a sua família diante desse vídeo, reúne agora todos eles para fazer esse culto doméstico, esse culto familiar. Eu quero neste momento orar pela sua vida e também pela vida da sua família, que eu espero que você esteja reunindo ela agora para adorar o Senhor. Então feche agora os seus olhos e leva o seu pensamento ao Senhor. Pai, grandioso és tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra, e não há ninguém como tu, ó Pai. E neste momento nós abrimos esse culto para adorar o teu santo e glorioso nome. Pai querido, agora nós estamos transformando a nossa casa num templo do Senhor, num local, ó Pai, agora de adoração. O local agora é santo, porque onde está o teu povo é um local santo. Estamos, ó Deus, reunidos através desse vídeo como corpo do Senhor e pedimos agora a tua bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai querido, vem agora falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa receber os nossos louvores nesta noite, como forma de engrandecimento ao teu santo e glorioso nome. Ó Pai de amor, clamamos a ti, abrimos esse culto em nome de Jesus Cristo, aquele que veio este mundo, sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja. Cremos também no Espírito Santo que está sobre nós. O Espírito Santo, ó Pai, que não nos deixou órfãos, porque a promessa de Jesus era, quando ele partisse, ele enviaria o Espírito Santo. E cremos que o Espírito Santo está conosco, está aqui agora nesse lugar, nesse culto, e entregamos ao Senhor, ó Pai, agora nossas vidas. Enche-nos, ó Pai, agora do teu Espírito, e que possamos, ó Pai, engrandecer o teu nome nesta noite, através desse culto. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus o Salvador. Amém. Eu quero, meus queridos, ler um texto bíblico na carta de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8. 1 Crônicas 16, a partir do verso 8, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, louvai, falai de todas as suas obras maravilhosas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente, lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que decretou. Vós, descendente de Israel, seus servos, vós, filho de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus atos de juízo estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó,
por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: darei a ti a terra de Canaã, porção da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino para outro povo. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e repreendeu reis por amor a eles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado. Ele é o mais temível de todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor os fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferta e entrai em sua presença, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Toda a terra trema diante dele, pois firmou o mundo para que não seja abalado. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e tudo que nele existe, exulte o campo e tudo que nele há. Então as árvores dos bosques cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. E dizei: ó Deus da nossa salvação, salva-nos, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Meus queridos, diante dessa palavra, lida agora nesta noite, eu quero convidar você a louvar ao Senhor, como o povo aqui de Israel fez depois dessa leitura da palavra. Que você aí na sua casa possa dizer amém. E que junto conosco possamos louvar e bendizer a esse Deus, porque Deus é bom em todo tempo. O tempo todo Deus é muito bom. Louvemos ao Senhor nesta noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso e o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo 4 e versículo 3. Nós vamos passar agora os pedidos de orações. Orar pelos enfermos. Irene, Marineide, Netinho, Nelson, Nego e Nirinha, Zilda, Chico e Marinha, Jacira, Alzemar, Leidivânia, Zedequias, Aldivani, Rosenira. Também orar pelo irmão Edilson, Neta e Graça, tia de Eliabe. Como os irmãos sabem, que ela fez uma cirurgia, né, no seio, e foi pessoas que já participaram de nossa igreja. Hoje ela está afastada, que mora em Fortaleza, pertence a outra igreja, mas que mora em nossos corações, em nossas lembranças. Elioneide Alencar e a sua família. Orar pela recuperação das cirurgias de Neguinho de Grosso
de Gleison, da oficina de Mota. Orar pela família pastoral. Nós devemos sempre não esquecer de orar pela família pastoral. Orar pelo filho da Maria, que é neta do nosso irmão Júnior e nossa irmã Tica. Orar pela família de Lica, né? Orar pela Jetson, bebê de 6 meses, que talvez precisa de cirurgia. A sua mãe é chamada de Caliane, que é amiga da Janiele. Orar pelo consolo das famílias Maíla e Chico de Quelé. Orar pelo estado de Amazonas. Orar pelo marido da nossa irmã Marizinha, que está com Covid. Orar pela nossa cidade. Continuamos pedindo oração pelos esposos e esposas e filhos e netos afastados da igreja, pelos membros da igreja. Orar pelos nossos missionários e famílias e ministérios, pelos seus ministérios. Orar pelo pastor Fernando Brandão, diretor de missões nacionais, e a sua família está com Covid. Orar pelos missionários Silvia Regina, que está com Covid. Orar pelo pastor Dário, que está com sequela da Covid. Agradecer a Deus pelos sobrinhos da irmã Ana, chama-se Natália, recuperou-se da Covid. Sobrinho de irmã Ana, né, filha de o irmão Luiz, minha prima também, que esteve muito doente. E graças a Deus ela se recuperou. Que Deus abençoe todos estes pedidos, que os nossos irmãos lembrem-se, mesmo afastados de nossa igreja, assim de estar na igreja, aqui no templo, nos momentos de orações, mas que nós devemos fazer os nossos lares casa de oração. Nós devemos orar, não esquecer. Eu não esqueço de nenhum desses pedidos aqui que foram feitos. Antes de eu vir aqui, todo dia eu tenho a devoção de orar por esses irmãos. Intercedemos, irmãos, uns pelos outros, porque a força da nossa vida é oração, a vitória da nossa vida é oração. Continuamos a orar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela igreja, pelo pastorado da igreja. Que Deus abençoe, que esta enfermidade logo acabe, né? E nós possamos estar na igreja, nas atividades, fazendo o trabalho. No final do ano nós possamos estar contando outra história, né, da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus seja derramada. E não esqueça, ore. A oração move o dedo de Deus e o dedo de Deus move todas as coisas. Né? Que Deus o abençoe. Amém. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Grande e soberano Deus, Pai de nossas almas que está no céu. Neste momento, ó Deus, nós temos que te agradecer. Primeiro, pelo teu amor para conosco. Ó Deus, oramos, agradecemos, ó Deus, pela a salvação otorgada em nossos corações. Por cremos, ó Deus, na tua palavra. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade que tu me concede de estar, Senhor, no momento de orações, no momento de intercessão. Porque a coisa mais que eu me sinto, ó Deus, é quando eu estou orando uns pelos outros. Ó Deus, muito obrigado. Te pedimos, ó Deus, por todos estes pedidos de oração que foram citados aqui. Não vou especificar um por um, porque tu sabes e conheces a vida, os problemas, o que passamos e que estamos enfrentando. Mas apenas te pedimos, ó Deus, que tu olhe com o teu olhar de misericórdia para a vida de cada um desses pedidos aqui. Que tu possa nos atender, Senhor, conforme a tua vontade e também os nossos merecimentos. Mas também não podemos só apenas pedir, Senhor. Queremos também ter um momento de gratidão a Ti. Somos gratos, ó Deus, pelas nossas vidas. Somos gratos, Senhor, pelas lutas que passamos, mas também pelas vitórias que temos todo dia, ó Deus, de termos a nossa vida, que temos o nosso sustento, ó Deus,
podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, nós te pedimos pela existência da tua igreja. Louvamos a Deus que até aqui, Senhor, estamos em pé. Ó Deus, mesmo no meio desta grande epidemia, meu Deus. Nós sabemos que isto nos afastou de estar na tua casa de oração. Mas não podemos nos afastar de ti, Senhor. Mesmo em nossos lares, nós podemos fazer os nossos lares casa de oração, Senhor. Abençoa cada lar da tua igreja. Cada lar, Senhor, cada irmão que sinta o desejo, o amor, ó Deus, de fazer a tua obra, mesmo em casa, Senhor, em oração, e que nós breve possamos estar aqui reunidos na tua casa para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome e dizer, Senhor, que tu és bom, tu és misericordioso, porque nós sabemos que tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro e está presente em todas as nossas lutas, meu Deus. Pedimos pelo pastor da tua igreja, Senhor, ser com o seu ministério, que ele cada dia possa sentir, ó Deus, a tua direção. Abençoa sua família, sua esposa, sua filha, também sua família ali no Rio de Janeiro. Guarda, livra, Senhor, deste mal, desta doença, Senhor. Ah, meu Deus, nós só podemos, ó Deus, dizer que tu és bom, que tu és misericordioso, porque tu sabes de todas as coisas, mesmo no meio de tanta perca, Senhor, de pessoas maravilhosas, pessoas que te serviam, Senhor, mas tu sabes de todas as coisas, nós não sabemos de nada, mas tu sabes o porquê, Senhor. Fica conosco, meu Deus, nos dando a tua graça, nos dando o teu amor. Fica com toda a nossa família, família das igrejas, família, nós, Senhor amado, possamos ter o amor, o perdão uns pelos outros, Senhor, e sabermos amar uns aos outros. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor, amém. Em fermente oração, tenho meu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que está a pedir, sem que tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se obrares então, se que o teu coração goza a paz que o Senhor tem pra dar, e de Deus não sentir que sua alma se abrir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará, ó Senhor, respondendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar.
Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Saúdo os meus amados irmãos com a graça e a paz do nome santo e poderoso de Jesus. Desejo a enorme satisfação de estarmos aqui hoje, neste culto, para assim falar um pouco da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, um texto bastante conhecido, no versículo 10 ao 17. Texto esse que tem como título A Armadura de Deus. Nós hoje aqui iremos falar um pouco sobre essa armadura do Senhor. O que é essa armadura de Deus que Paulo aqui descreve nesse capítulo 6, o último capítulo da carta? Por sinal, tem 6 instrumentos, 3 armas espirituais que o Senhor nos dá. E nós vamos tentar desvendar quais são essas armaduras, que aqui já está apresentada, e o significado de cada uma delas, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos ler o texto e vamos prosseguir em nome de Jesus. Essa mensagem tem como título Batalha Espiritual. Nós vamos ler o texto começando do versículo 10, que diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos orar pela palavra. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui, Senhor Deus amado, neste ambiente, a qual Tu escolheste, ó Deus, para este dia estarmos aqui, falando da Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder, que todo o poder lhe foi dado no céu, na terra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nome esse poderoso, que a este nome se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Deus é o Senhor. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa repreender, em nome de Jesus, todo o mal, Senhor Deus amado, que possa estar contido, Senhor Deus amado, ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os teus anjos. Então acampa, Senhor Deus amado, ao nosso redor os teus anjos, com espadas de fogo flamejantes, para assim guerrilhar a nossa batalha. Fica conosco, nos orienta em tudo quanto for falado, que possa o Senhor estar conosco, que o Espírito Santo da verdade possa nos instruir em tudo o que for feito, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, aquele que tem a primazia em tudo e em todos. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus.
Paulo aqui, ele está nos orientando a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. E ele aqui, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele está ali acorrentado a um soldado da guarda pretoriana do imperador. E então Paulo, ele diz que nós devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Essa armadura, eu creio que Paulo, pelo contexto em que ele estava vivendo na época, estava ali em Roma, preso, com o soldado ao seu lado. Creio eu que ele está fazendo aí uma espécie de alusão, de comparação com o contexto que ele estava vivendo. Paulo estava acorrentado com um soldado romano ao seu lado, com todo aquele aparato físico, com toda aquela armadura. E então Paulo, ele começa aqui a fazer esta comparação da armadura de Deus, olhando para o soldado romano, vendo a sua armadura física, e ele começa então a descrever toda a armadura de Deus, como o cristão ele deve lutar, como o cristão ele deve vencer as suas batalhas. E ele então começa a descrever o que é essa armadura de Deus. Nós vivemos hoje numa batalha espiritual enorme. Tem pessoas que não dão muita vazão a esse fato, mas de certeza é um fato verídico. Tem pessoas que acham que aceitar Jesus já está tudo bem com ele, que ele não vai mais sofrer ataque, mas aí, meu amado irmão, minha amada irmã, é que a gente se engana, porque quando nós aceitamos a Cristo, é que aí nós vamos ser mais ainda afetados, que a guerra ainda vai mais se intensificar contra nós, porque o inimigo ele sabe que perdeu sobre a nossa vida, que ele já é um derrotado, mas ele vai nos tentar, e o que ele puder fazer para estragar a nossa caminhada com Cristo, ele vai fazer. Ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que aqueles que é de Jesus, o maligno não toca, mas ele vai tentar nos desviar, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. O primeiro instrumento que ele nos dá são 6 instrumentos, todos eles espirituais, porque Paulo ele vai descrever aqui armas espirituais, porque ele sabe que o nosso inimigo ele é um inimigo espiritual. Nós vamos lutar contra Satanás e a terça parte dos anjos, os demônios caídos, os anjos caídos que são os demônios. Então Paulo ele vai nos dar aqui 6 armas espirituais para podermos ficar firme contra a astuta cilada do inimigo, porque a nossa luta, como diz o texto, não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores desse século, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Então ele vai nos orientar para que nós possamos nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Todo cristão, ele deveria dar ênfase a esse texto. Esse é um texto primordial, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas que às vezes passa desapercebido. E nós passamos a caminhada inteira cristã lutando com as nossas armas físicas, quanto a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual. E o primeiro instrumento, a primeira arma, melhor dizendo, que Paulo nos orienta a primeira arma é o cinto da verdade. O cinto da verdade está aqui no versículo de número 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Mas aqui na parte A diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade. Então, a primeira arma que Paulo usa é o cinto. O soldado romano da época de Paulo, ele costumava usar esse cinto. Esse cinto era um cinto de couro, que cingia-se para que a sua armadura ficasse bem firme. E então Paulo também nos orienta que nós possamos cingir, nós possamos nos ser rodeados da verdade.
A palavra de Deus, lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quem é a verdade? Nós devemos cingir com que verdade? A verdade é Jesus. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 17, João vai dizer assim: santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aí outra característica dessa arma, Jesus e a palavra. No capítulo 16, no versículo 14 de João, no versículo 16, ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Deixarei contigo, enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então nós vemos aí que nós devemos estar cingidos com Jesus, nós devemos estar cingidos com a palavra e que nós devemos estar cingidos com o Espírito Santo da verdade. Nós não podemos agora andar de qualquer jeito. Nós não podemos agora andar com fingimento, com mentira, com astúcia, porque a Bíblia diz que isso não é para nós, isso é do maligno. A Bíblia diz que quem é o mentiroso é Satanás, porque nunca se firmou na verdade e ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que nós devemos, que a nossa palavra, melhor dizendo, deve ser sim, sim e não, não. E o que disso passar é de procedência maligna. Então nós vemos aí o primeiro instrumento, a primeira arma espiritual que o Senhor Deus instrui a Paulo, inspirado ali pelo Espírito Santo de Deus. A segunda arma é a parte B do versículo 14, que é a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça da justiça nada mais era de que um soldado, era um instrumento de couro que ele usava e de ferro. Mais precisamente o ferro estava aqui, nesta região, aqui do tórax, e a região do abdômen ficava mais o couro. E aquele instrumento, para que se via? Aquela arma de defesa, se via para proteger o coração do soldado. E a palavra de Deus, ele diz que nós devemos também proteger o nosso coração. O nosso coração, ele não pode, a Bíblia diz que ele é enganoso. E desesperadamente, Jeremias vai falar, mais do que todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar. A Bíblia diz lá em Provérbios: guarde o teu coração. Provérbios 4, 23. A Bíblia diz que também do nosso coração é que procede os maus desígnios, os adultérios, os pensamentos maus. Está escrito lá em Mateus 15, 19. E nós devemos estar com esse coração nosso protegido pela couraça da justiça. Nós devemos sermos justos. Agora não mais andando em mentiras, não agora nos enganando, não alimentando o nosso coração com iniquidade, mas com a justiça de Deus. O que Deus quer é que nós sejamos justos, sejamos verdadeiros, para que assim nós possamos resistir às ciladas do inimigo. Porque se nosso coração, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos com o nosso coração preparado, nós não estivermos com a verdade, nos cingindo com Jesus Cristo, nós iremos aceitar qualquer cilada, qualquer seta demoníaca do inimigo. Ele vai nos atrair, porque ele é astuto, ele é sagaz. Ele é o nosso tentador, a Bíblia diz. Ele é o nosso tentador, ele vive nos tentando. O terceiro instrumento que a Bíblia diz aqui: calçai aos pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, o terceiro instrumento é as sandálias. Um soldado romano, ele tinha uma sandália com couros ali trançados, e a história, olhando a história do exército romano, tinha pregos abaixo daquela sandália,
Aqueles pregos serviam para ele se firmar em qualquer tipo de solo, em qualquer tipo de terreno, para que ele pudesse ter tração para então ir na sua guerrilha, para assim então se firmar melhor, para proporcionar ali uma sustentabilidade melhor do seu corpo na hora da batalha. E o Senhor diz que nós também devemos estar calçados com essa preparação do Evangelho. Nós devemos estar preparados com o Evangelho da paz. A Bíblia diz que errais em não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6 que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós devemos sempre estarmos, meus amados irmãos, preparados com o Evangelho da paz. Hoje aconteceu um fato bem inusitado. Eu estava em casa agora há pouco e chegou uma pessoa desesperada, chorando, em prantos, e pedindo para acudir, porque ela estava dizendo que ia morrer, estava com uma opressão muito grande, e pedindo que eu orasse por ela. E eu disse, sim, vamos orar sim, entre para cá. Entramos para dentro de casa e ali oramos, repreendendo o mal, em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a pessoa disse, eu já estou bem melhor, eu já estou boa, obrigado. Disse, não, estamos aqui para isso. Porque, de fato, nós devemos estar preparados, meus amados irmãos. Se eu não estivesse preparado ali, o que poderia ter acontecido era porque o inimigo teria me envergonhado. Mas eu estava preparado, estava lendo as Escrituras, estava em espírito de oração. E graças a Deus que aquela pessoa saiu bem melhor. A pessoa chegou dizendo que ia morrer e saiu dizendo que já estava bem melhor. Para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Mas só podemos fazer isso quando estamos em espírito, quando estamos em verdade, estamos em espírito de oração, orando, buscando a palavra de Deus. E aí nós temos autoridade sobre o mal. Mandamos ele ir embora, como o Senhor nos deu autoridade, está escrito em Marcos capítulo 16. E o Senhor nos diz que Ele nos dá autoridade sobre todo espírito maligno. A Bíblia diz que Ele nos dá autoridade. Se pôr as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Se pôr as mãos sobre o endemoniado, eles ficarão libertos. Porque foi o Senhor Jesus quem nos comissionou para isso. O ministério de Jesus todinho foi isso. E o nosso também não pode ser diferente. Nós temos que libertar as almas que vivem em opressão, cativos de Satanás. E para isso nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos estar na sua presença. Em nome de Jesus. A quarta arma que o escritor nos dá aqui está no versículo 16, que diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O soldado da época de Paulo, ele tinha um escudo retangular, comprido, de aproximadamente 1,5 m de altura. E então aquele escudo ele era revestido de um couro. E interessante que antes deles ir para a guerrilha, antes deles ir para a batalha, eles molhavam aquele escudo. Por que eles molhavam o escudo? O escudo, quando molhado, o couro ficava úmido e as setas que os opositores lançavam, que lançavam setas, flechas, com óleo, molhada no óleo, e acendia, e então assim lançava. Quando aquela seta ele pegava no escudo molhado, então assim aquela chama se apagaria. É por isso que Paulo diz, olha, embraçando sempre o escudo da fé, para então assim apagar todos os dardos inflamados do diabo. Todas as setas inflamadas do diabo. Então, meus amados irmãos, a fé é quem apaga todas as ciladas, todas as setas, todas as picuinhas, todas as malquerências, todas as fofoquinhas. A nossa fé em Cristo, ela apaga os dardos inflamados do diabo. A Bíblia diz que quem é que vence o mundo? É a nossa fé. É a nossa fé quem vence o mundo. A palavra de Deus diz, o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Todavia o meu justo viverá por fé. Está escrito na palavra do Senhor. Então nós só vamos conseguir vencer as setas, as ciladas, as flechas, as lanças que o inimigo coloca em nossa mente, se nós tivermos uma fé em nosso coração de não aceitar aquilo para a nossa vida. A quinta arma, ela é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação, parte A do versículo 17. O capacete de um soldado, ele era um instrumento, uma armadura de bronze que o soldado usava para proteger a sua cabeça. E Paulo aqui está nos dizendo que nós também devemos proteger a nossa cabeça, a nossa mente, de qualquer investida do inimigo. A nossa mente ela tem que estar pura. A gente não pode deixar que nada de mal possa se infiltrar em nossa mente. Nós não devemos alimentar qualquer pensamento contrário à palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer em que nós devemos pensar. Tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for de boa fama, se algum louvor há, se algum canto espiritual há, que seja então ocupado na vossa mente. Que maravilhoso é a palavra de Deus. O Senhor nos dá essas armas. E ele aqui descreveu, porque se não fosse o capítulo 6 de Efésios, eu não sei o que seria de nós cristãos, porque nós não sabíamos aí nos defender das ciladas do inimigo. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu essa armadura e que todo cristão deve se vestir dela, para assim então se livrar da astuta cilada do inimigo. O sexto e último instrumento é a espada, que está aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, meus amados irmãos, é um instrumento, é uma arma de ataque. E ele diz que esse instrumento é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós, quando estamos com a palavra de Deus sendo manuseada em espírito, porque também a palavra de Deus, se nós não estivermos em atitude espiritual, se o Espírito Santo não estiver em nós, ela não vai fazer, nós não alcançaremos o que desejamos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo e vamos com essa arma essa que destrói, arma essa que quebra as fortalezas, toda a cilada do inimigo, nós então assim alcançaremos êxito. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele estava sendo tentado no deserto, ele passou 40 dias ali, jejuando, nada comeu, e o inimigo se apareceu 3 vezes para Jesus. Jesus estava com fome, ele diz, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos que o inimigo, ele usou a palavra distorcendo, mas o Senhor, ele entrou em contrapartida com a palavra da verdade. Essa é a armadura de Deus. E ele levou o Senhor ao pináculo do templo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorais. Ele diz, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestai culto. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, joga daqui para baixo, porque está escrito, olha só como ele é, porque está escrito que ao teus anjos darás ordem e eles te sustentará. Mas o Senhor diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele é fantástico. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Então nós só vamos conseguir, meus amados irmãos, vencermos as batalhas do dia a dia, se nós estivermos vestidos da couraça da justiça. É uma guerra, meus amados irmãos, eu trago essa aplicação para nossas vidas. Eu e você, todos nós, vivemos numa guerra espiritual gigantesca.
grande. E se nós não estivermos revestidos da palavra de Deus, nós iremos sucumbir. Tem cristãos, meus amados irmãos, que vivem uma vida miserável. É na vida financeira, é na vida conjugal, é na vida dos negócios, seja lá o que ele faz, é na sua vida ministerial, porque vive debaixo de opressão maligna, porque não está revestido com a couraça da justiça. Meus amados irmãos, nós temos a autoridade de mandar o mal embora, e ele sair de nós, de ele não tocar nas nossas coisas, mas tem pessoas que estão orando, estão só sendo religiosos. Aqui onde está o X da questão. Aprenda isso, meus amados irmãos. Se nós orarmos por determinada coisa, mas se nós estivermos em pecado, a oração não vai valer. Nós temos que estar, como se diz no ditado popular, tinindo de Deus. Aí sim, aí a nossa oração vai ter valor. Mas se nós orarmos por uma coisa, mas estivermos em desacordo com Deus da sua palavra, não vai funcionar. Nós só temos a autoridade diante de Deus e diante do inimigo para mandar ele embora das nossas vidas, se nós estivermos em paz com o Senhor. Sem isso, nós seremos só uns religiosos, como os fariseus ele era na época. Tem crente que é incrédulo, tem crente que sofre na vida conjugal, na vida, vive enfermo. Não vou dizer que crente não adoeça, mas nós precisamos repreender o mal de nossa vida. Mas para isso temos que estar em paz com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que você possa aplicar e possa ler esse capítulo de Efésios, capítulo 6. Possa ler ele com mais paciência. Vá meditar, orando e pedindo orientação ao Senhor. E você vai ver. Você vai dizer, rapaz, é bem que o irmão falou. Nós vivemos em uma luta espiritual. Se seu casamento não está dando certo, se sua vida financeira anda meio lá que meio cá, se sua vida ministerial está andando numa corda bamba, ore ao Senhor, repreenda o mal, diga que você não tem parte com ele, peça a Deus para Deus repreender, em nome de Jesus, continue orando, ore uma semana, ore duas, e o mal ele vai sair, porque aqui ele nos tem uma promessa, ele diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia difícil, é o dia das tribulações que vêm sobre a nossa vida. E depois de teres vencido tudo. Então o Senhor nos promete isso. Se nós nos revestirmos da armadura de Deus, não há doença que possa ficar, não há crise conjugal que possa ficar, não há crise financeira que possa ficar, porque Ele é o dono do ouro e da prata, não há crise ministerial que possa lhe derrubar, porque você é sacerdote do Senhor. Então que o Senhor possa aplicar essas palavras no nosso coração e que nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal, deixasse aí o seu joinha para o canal crescer, para assim nós estarmos aqui levando o reino de Deus, falando da palavra desse Deus Todo-Poderoso, quem nos sustenta. Que Deus possa lhe abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos louvar, nós vamos terminar esse hino, nós vamos terminar esse culto, melhor dizendo, com um hino bastante conhecido. Nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, nos alegrar, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso, meus amados irmãos. Deus, Ele tem tudo de bom para nos dar. A luta vem, temos tribulações, sim, mas a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu gosto de louvar esse hino. Muito bom. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
a gente às vezes ouve acusações do vil tentador, lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que travas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluias. Glorificado e exaltado, meu Deus, seja o teu santo e poderoso nome. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembrança de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluias, exaltado seja o nome de Jesus. Amém.
Nesse instante também gostaria de pedir aos irmãos, né, que estivessem se inscrevendo no canal, que estivessem aí deixando o seu like, o seu joinha, para que o canal possa estar crescendo, para que nós possamos estar levando a palavra de Deus avante, para que a palavra de Deus ele possa crescer, para que nós possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que esteja assim escutando e vendo o que Deus tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Também queria convidar os irmãos também que trouxesse também 1 quilo de alimento, né, para a nossa cesta básica, e aqueles que estão aí com o seu dízimo, com sua oferta atrasada, também possa estar contribuindo para que sim também o crescimento da obra do Senhor, para que nós possamos estar pagando aí as nossas dívidas, as contas do mês, aí então os irmãos possam estar contribuindo para que então assim nós possamos estar fazendo a obra do Senhor com mais empenho, com mais dedicação, para que a obra do Senhor ela possa crescer mais e mais, para que muitas pessoas possam crer no nome de Jesus nesses últimos dias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, e em nome de Jesus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor Deus amado, para te agradecer, Senhor Deus amado, por tudo quanto tens feito por nós. Ó meu Deus, nós somos falhos, mas temos um Deus fiel. Ó meu Deus, nos ajuda a sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, na autoridade que o Senhor nos deu, ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa repreender todo mal, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nossas vidas. Ó Deus amado, na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, meu Deus Todo-Poderoso, e todos os membros, que o Senhor possa repreender todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, o mal na vida financeira, repreende o devorador. Ó meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, na vida conjugal, Senhor Deus amado, na criação dos filhos, ó meu Senhor Deus Todo-Poderoso, tira toda a influência, Senhor Deus amado, todos os vícios, Senhor, das drogas, ó meu Deus, da bebida, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, da prostituição. Oh meu Deus, nós te clamamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Deus, ajuda aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que têm ministérios, repreende todo o mal da vida deles, Senhor Deus amado, para que a sua vida ministerial contigo possa crescer, para que a nossa vida possa ser um exemplo, Senhor Deus, para que a nossa vida possa ser, ó Deus amado, instrumento, Senhor Deus amado, em tuas mãos, possa ser um testemunho vivo, Senhor Deus, para que as pessoas creiam em Ti. Ó meu Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus amado, a vida do pastor, abençoa a vida da sua família. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Senhor, nos orientando em tudo quanto formos fazer. Nos livra, Senhor Deus amado, de todo mal e nos ajuda a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes, ó Deus amado, e poder vencer as astutas ciladas do inimigo. E tudo, Senhor Deus amado, está, ó Deus amado, de pé. Todos nós estamos de pé diante de Tua presença no último dia, Senhor, para as bodas do Cordeiro. Ó meu Senhor Deus Todo-Poderoso, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus é que eu te oro, é que eu te peço, abençoa esta igreja e as igrejas evangélicas do nosso mundo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.